Antes de você pensar que isso é apenas história religiosa antiga, saiba que este é um dos maiores estudos de casos sobre como relacionamentos tóxicos destroem líderes, nações e legados. Em 874 a.C., um rei fraco se casou com uma rainha manipuladora, e juntos, eles levaram Israel à beira da destruição total. Foi manipulação psicológica, corrupção sistêmica e o custo de relacionamentos tóxicos em posições de poder. Acabe, rei de Israel, cometeu o erro que definiria seu reinado e destruiria sua nação. Ele se casou com Jezabel, princesa de Sidom. Ela não era apenas rainha, era agente de influência estrangeira, manipuladora, assassina. Ela transformou Israel de nação que adorava Yahweh em uma nação para adorar Baal. Ela matou profetas, corrompeu a justiça e arrastou Acabe para o abismo. O texto bíblico diz: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. 1 Reis 21, verso 25. Jezabel não apenas influenciava, ela controlava, e juntos, eles criaram o regime mais corrupto e idólatra da história de Israel. Até que um profeta chamado Elias se levantou e declarou guerra. Para entender Acabe e Jezabel, precisamos entender o caos que era o Reino do Norte desde a divisão. 50 anos haviam passado desde que Jeroboão se separou de Roboão, e nesses 50 anos, foram 7 reis diferentes e 4 dinastias destruídas. Acabe era um paradoxo. Militarmente, ele era competente. Ele derrotou os sírios em batalha, fortificou cidades, manteve o reino estável. Mas moralmente, ele era fraco. E essa fraqueza o tornou vulnerável a Jezabel. Ele derrotou Ben-Hadad, rei da Síria, 2 vezes, fortificou cidades estratégicas, manteve a estabilidade política interna, construiu um palácio de marfim em Samaria e era um administrador competente. No entanto, era influenciável e manipulável. Sem convicção religiosa própria, priorizava a conveniência política sobre os princípios. Era incapaz de resistir a Jezabel e covarde diante do confronto moral. E quando Acabe se casou com Jezabel, ele não apenas ganhou uma esposa, ganhou uma controladora. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Ele não apenas continuou no pecado de Jeroboão, ele introduziu o culto a Baal oficialmente. Construiu um templo para Baal em Samaria. Não era sincretismo discreto. Era apostasia oficial. Mas o verdadeiro poder por trás do trono não era Acabe, era Jezabel. E ela não veio para Israel como uma rainha submissa. Ela veio como uma agente de mudança religiosa e cultural. Ela era uma sacerdotisa de Baal desde a infância, criada em uma cultura fenícia de culto violento, onde sacrifícios humanos e prostituição cultural eram normais. Ela via a adoração a Yahweh como uma ameaça. Ela controlava Acabe através de manipulação emocional, raiva e desdém como ferramentas. Ela sabia exatamente quando pressionar e quando recuar, transformando a fraqueza de Acabe em uma arma. Ela ordenou a execução em massa dos profetas de Yahweh, enquanto mantinha 850 profetas pagãos sustentados pelo Estado. Ela falsificava cartas em nome de Acabe, subornava testemunhas falsas e usava o sistema judicial para assassinar inocentes e roubar propriedades. A Bíblia relata: Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Governas tu agora no reino? Isso era desprezo. Se você não tem coragem de tomar o que quer, eu vou tomar por você. E ela tomou, derramando sangue. Jezabel não apenas influenciou Acabe. Ela construiu um sistema completo de corrupção religiosa, política e judicial em Israel. Acabe construiu o templo para Baal, na capital. Não era templo discreto, era oficial com altar para sacrifícios, incluindo de humanos, sacerdotes pagãos sustentados pelo tesouro real. Adoração a Baal era política de Estado. Jezabel ordenou execução em massa, profetas fugiam se escondendo em cavernas. Obadias, o mordomo do palácio, secretamente fiel a Yahweh, escondeu 100 profetas em 2 cavernas, alimentando-os às escondidas com pão e água. Israel estava sob terror religioso. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. Todos comiam à mesa de Jezabel, sustentados por impostos do povo, enquanto os profetas de Yahweh morriam de fome em cavernas. Jezabel usava cartas falsas em nome do rei, subornava anciãos e nobres, criava testemunhas falsas, usava a lei para assassinar e roubar. A justiça estava morta, e então aconteceu o caso que definiria a maldade de Jezabel. A vinha de Nabote. Era história simples que revelou tudo. Acabe tinha palácio em Jezreel, e ao lado havia a vinha de Nabote,
o jezreelita. Acabe queria para fazer horta, e fez oferta. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Oferta justa, troca por vinha melhor o pagamento em dinheiro. Mas Nabote recusou. Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Nabote estava obedecendo à lei de Deus. Terra era herança familiar perpétua. Não podia ser vendida fora da família. Nabote estava sendo justo. Mas Acabe reagiu como criança. Então, Acabe veio desgostoso e indignado. E se deitou na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu, Jezabel, te darei a vinha de Nabote. E Jezabel executou o assassinato judicial perfeito. Escreveu cartas em nome de Acabe, selou com selo real, ordenou jejum público, fingindo crise espiritual. Colocou Nabote em lugar de destaque. Subornou 2 filhos de Belial, homens sem caráter. Testemunhas falsas acusam Nabote de blasfemar contra Deus e o rei. Pena por blasfêmia era o apedrejamento. Nabote executado publicamente. Propriedade revertida ao rei, sem herdeiros. Acabe toma posse da vinha, e funcionou perfeitamente. Nabote foi apedrejado até a morte, e seus filhos também para não haver herdeiros. Jezabel mandou recado a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais. E Acabe foi. Sem questionar, sem investigar, sem remorso, ele sabia que Jezabel havia matado Nabote, e não se importou, porque ele queria a vinha, e Jezabel entregou. Mas enquanto Jezabel matava profetas e Acabe construía templos para Baal, um homem se levantou. Seu nome era Elias, o Tisbita. Ele não tinha medo de Jezabel, nem de Acabe, e nem de 850 profetas pagãos, porque ele tinha a palavra de Deus. E Elias profetizou: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E o céu se fechou, 3 anos e meio sem chuva. Em uma nação agrícola, isso era uma catástrofe e fome, morte de gados, um colapso econômico, e Acabe culpou a Elias. És tu o perturbador de Israel? Não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. E Elias propôs um teste público. No Monte Carmelo, Elias sozinho contra 450 profetas de Baal, e todo Israel assistindo com 2 altares. 2 sacrifícios com bois, nenhum sacrifício humano. Profetas de Baal invocariam a Baal. Elias invocaria Yahvé. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Profetas de Baal clamaram da manhã até a tarde. Dançaram, gritaram, cortaram-se com facas até sangrar, e nada, um silêncio absoluto. E Elias zombou deles. Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, e despertará. E então Elias preparou seu altar. Reconstruiu o altar de Yahvé que estava quebrado. Cavou valeta ao redor. E para tornar impossível qualquer truque, derramou 12 cântaros de água sobre o sacrifício. Tudo estava encharcado com água. E clamou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E o fogo desceu do céu, o fogo consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras, o pó, e lambeu a água que estava na valeta. Era demonstração inegável do poder divino. E Elias gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lançai mão de todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E Elias os levou ao ribeiro de Quizon, e os matou. Todos os 450, era justiça pela lei de Deus. Falsos profetas que levaram Israel à apostasia, mereciam a morte. E Elias executou a sentença. Quando Jezabel soube que Elias havia matado seus 450 profetas, ela não se arrependeu. Ela não reconheceu o poder de Yahvé. Ela ficou furiosa, e enviou mensageiro a Elias: assim, me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E Elias, que havia enfrentado os 450 profetas sozinho, que havia chamado fogo do céu, e que havia executado a sentença divina, teve medo de uma mulher e fugiu. Ele correu para Berseba, no extremo sul de Judá, e deixou seu servo lá. Foi sozinho ao deserto um dia de caminhada, e sentou debaixo de um zimbro, e disse:
já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias havia vencido a maior batalha espiritual de sua vida, e agora queria morrer, porque Jezabel ainda estava viva. Acabe ainda era rei, e nada havia mudado. Mas Deus não deixou Elias morrer. Enviou um anjo para alimentá-lo, e o fortaleceu para a jornada de 40 dias até o Monte Horebe no Sinai. E lá na caverna Deus falou: "Que fazes aqui, Elias? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e buscam a minha vida para tirarem." E Deus revelou: "Eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal." Elias não estava sozinho. Havia remanescente fiel, e Deus tinha plano para julgar Acabe e Jezabel. E então, quando Acabe foi tomar posse da vinha que Jezabel havia roubado com sangue, Deus enviou Elias com a sentença. Então Acabe disse a Elias: "Me achaste, inimigo meu? Achei-te, e por que te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor? Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo, morte exata. No lugar exato, sangue por sangue, justiça divina." E acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: "Os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel, uma morte humilhante, e não um sepultamento honroso. Mas o corpo seria devorado por cães." Para a cultura antiga, era o pior destino possível. E a profecia incluía toda a dinastia. Aquele que morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. E Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, jejuou e andou mansamente. E Deus, vendo o arrependimento genuíno, adiou o julgamento. "Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa." A misericórdia seria temporária. O julgamento seria executado, mas não imediatamente. Acabe teria tempo. Mas Jezabel, ela não se arrependeu, e sua sentença estava selada. 3 anos de paz com a Síria. E então, Acabe quis reconquistar Ramote-Gileade, cidade estratégica que Síria havia tomado, e convenceu Josafá, rei de Judá, a se aliar. "Não sabes tu que Ramote-Gileade é nossa, e nós nos calamos, e não a tomamos da mão do rei da Síria? Consulta hoje a palavra do Senhor." E Acabe reuniu 400 profetas, mas eram profetas falsos. Profetas que diziam sempre o que Acabe queria ouvir. "Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei." Josafá perguntou: "Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar?" "Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim bem, mas somente mal. Este é Micaías." E chamou Micaías, e ele profetizou a verdade. "Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa." E Acabe morreria. Acabe rejeitou a profecia e mandou prender Micaías, e foi para a batalha. E Acabe, com medo da profecia, se disfarçou, tirou vestes reais, entrou em batalha como soldado comum, enquanto Josafá foi vestido como rei. Acabe tentou enganar o destino. Sírios perseguiram Josafá, mas quando perceberam que não era Acabe, pararam. Então, um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as junturas da couraça. Acertou exatamente entre as junturas da armadura, o único lugar vulnerável, e Acabe foi ferido mortalmente. Acabe foi sustentado no carro, de frente para os sírios, para não desmoralizar as tropas, e morreu à tarde. O seu sangue escorreu para o fundo do carro, e quando lavaram o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue, exatamente como Elias havia profetizado. "No lugar onde cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue." Anos depois da morte de Acabe, Deus levantou Jeú, general do exército, e o ungiu rei, com missão específica: destruir toda a casa de Acabe e executar a sentença sobre Jezabel. E Jeú marchou para Jezreel como louco, em velocidade furiosa. E quando chegou, Jezabel sabia que ele vinha para matá-la. Mas em vez de fugir, ela fez algo surpreendente. Ela se maquiou, pintou os olhos com antimônio, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Até no momento da morte, ela queria parecer rainha. E ela disse a Jeú: "Teve paz Zimri, que matou a seu senhor?" Ela o comparou ao traidor que matou seu rei. E reinou apenas 7 dias. Uma tentativa de desmoralizar, mas Jeú não respondeu a ela. Respondeu aos eunucos: "Quem é comigo? Quem?" E 2 ou 3 eunucos olharam para fora. E Jeú ordenou:
lançai abaixo! E eles a lançaram, e o seu sangue foram salpicados, nas paredes e nos cavalos. E Jeú a pisoteou com cavalos, e disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado o resto, exatamente como Elias profetizou. Os cães comerão a carne de Jezabel no campo de Jezreel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, sem sepultamento honroso e sem memorial. Seu corpo virou esterco no campo. Era um fim humilhante para uma rainha que se achava invencível. O relacionamento entre Acabe e Jezabel, um dos maiores exemplos históricos de como relacionamento tóxico destrói não apenas indivíduos, mas nações inteiras. Jezabel usava desdém para emascular Acabe. Alternava entre raiva e recompensa. Fazia Acabe sentir inadequado sem ela. Criava dependência emocional através de manipulação. Jezabel tomava decisões que eram de Acabe. Acabe abdicava a responsabilidade moral. Ela agia. Ele permitia. A passividade de Acabe era tão destrutiva quanto a ação de Jezabel. Jezabel fornecia método. Juntos, eram mais destrutivos que separados. O relacionamento amplificava o pior de cada um. Primeira transgressão: culto a Baal. Segunda, perseguição de profetas. Terceira, assassinato judicial. Cada transgressão tornava a próxima mais fácil, até não haver mais limites. Ela definia a realidade moral dele. Sem ela, ele não sabia quem era. Acabe de Jezabel é um aviso sobre como relacionamentos tóxicos destroem líderes, organizações e legados. E você? Onde você está permitindo relacionamento tóxico destruir o que Deus construiu? Estudos mostram que 84% dos líderes que caem moralmente citam relacionamento tóxico como fator. 76% das decisões antiéticas em organizações envolvem pressão relacional. Relacionamentos tóxicos são preditor de colapso moral em liderança. Acabe de Jezabel não foi uma exceção, é um padrão. E a solução não é complicada. Não se una a quem te arrasta para baixo. Não permita que relacionamento defina sua moral. Não sacrifique sua integridade por conveniência relacional. No fim, como Acabe descobriu, você pagará com sangue. Acabe morreu com flecha ao acaso que Deus guiou. Jezabel morreu devorada por cães como esterco no campo. Ambos morreram exatamente como Elias profetizou, porque Deus não é manipulável. E a justiça, mesmo que demore, sempre chega. E a tragédia de Acabe não foi falta de capacidade, foi falta de caráter. Ele podia ter sido grande rei. Se esta análise te confrontou, inscreva-se. Compartilhe com alguém que está em relacionamento tóxico que está destruindo seu legado.